Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero orar por você daqui a pouquinho, mas antes eu quero trazer a palavra de Deus ao seu coração, você que nos acompanha. Já preparei aqui no meu copo com água, você pode ver. Prepare também seu copo com água aí, onde estarei daqui a pouquinho orando, intercedendo pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu trazer a oração, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração, onde eu compartilhei com os irmãos ali hoje, em Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que Josué era servo de Moisés, o auxiliar de Moisés, e a Bíblia diz que Deus recolheu Moisés, e quando Deus recolheu Moisés, chegou para Josué e transferiu o cargo, ou a responsabilidade, a qual o próprio Deus, melhor dizendo, havia confiado a Moisés, e confiou a Josué, porque Josué era servo de Moisés, ele sabia exatamente o caminho pelo qual devia seguir, dali para frente, para que a obra que na vida de Moisés foi começada, se concluísse em Josué. Ou seja, Josué, ele passou a vida inteira esperando essa oportunidade. Ele passou a vida inteira esperando esse momento para que ele pudesse vivê-la, aquela bênção na vida dele. Porque antes ele estava perseguindo a bênção por ele estar servindo a Moisés. Porém, em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele abriu mão daquilo que ele almejava, daquilo que ele desejava. Simplesmente ele colocou aquilo no coração e lutou por aquilo que ele queria. Lutou por aquilo que ele desejava, até que a hora chegou. Você percebe que ele não desistiu. E quando a hora chegou, era algo assustador, de tão grande que era a bênção para a vida de Josué. Para você ter uma noção, era levar aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre judeu, grego, hebreu, entre várias nacionalidades, para alcançá-lo à terra prometida. E Deus confiou a Josué, o qual já vinha fazendo a obra com Moisés. Então Deus ele chega para Josué e fala: meu servo Moisés é morto, agora eu preciso de alguém para que eu possa continuá-lo, a obra que na vida de Moisés foi começada. Josué se coloca à disposição e fala: eis-me aqui. Aí Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Por que Deus falou isso para ele? Porque Deus sabia que Josué estava preparado para viver grandes vitórias. Deus sabia que Josué estava preparado para viver coisas grandes. Aquela caminhada dele aprendendo com Moisés, ele estava sendo preparado para que quando o momento chegasse, ele estivesse pronto para aquela grande obra que na vida dele seria feita. E quando o momento chegou, ele estava preparado para viver aquela bênção extraordinária a qual estava sobre Moisés, e para a vida de Josué foi transferida. Então, para você entender a mensagem, Deus mandou que ele se levantasse, que ele se colocasse à disposição, porque não era coisas pequenas que ele ia viver dali para frente, mas era coisas grandiosas, era coisas extraordinárias. Aqui, só para resumir, no versículo 7 e no versículo 8, Deus ordenou, a Josué que ele fosse cuidadoso, que ele não se desviasse para a esquerda e nem para a direita, mas que ele fosse cuidadoso, naquele serviço ou naquela obra que seria executada na vida dele dali para frente. É tudo que você tem que fazer, é se disponhar, é se colocar à disposição de Deus e ser cuidadoso naquilo que nas suas mãos Deus ele quer confiar. São os dois requisitos básicos que todo cristão deve ter para que Deus possa confiá-lo coisas grandes nas mãos do mesmo, porque foi isso que Deus procurou em Josué. Procurou disponibilidade e viu em Josué que ele estava pronto para ser cuidadoso com aquilo que a ele Deus iria confiar. Quando Deus encontra esses dois requisitos básicos em alguém, ele derrama bênção sem medida sobre a vida do mesmo, como foi Josué. Ele esperou, foi paciente, até que a hora chegou. Talvez você também está esperando algo da parte de Deus, e esse tempo de espera está te causando aflição. Esse tempo de espera está te causando revolta. Esse tempo de espera está te causando uma certa angústia, está tirando o teu sono. Esse tempo de espera está te causando estresse. Esse tempo de espera muitas vezes está te deixando nervoso, por às vezes você está esperando as coisas como você quer acontecer, mas continua firme, continua crendo e esperando, porque quando você menos esperar, você vai deitar para dormir, e quando você acordá-lo no dia seguinte,
teus problemas vai estar resolvido no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então Josué foi paciente, ele soube esperar, ele soube dar tempo ao tempo, na hora certa, no momento certo, as coisas aconteceram na vida dele. E não foi uma bênção qualquer não, era a bênção que estava sobre Moisés, Moisés que falava face a face com Deus, Moisés que o rosto resplandecia, não foi algo pequeno, foi algo divino, algo de outra realidade, de outra existência, algo sobrenatural. Porém, Deus encontrou de Josué essas duas virtudes, que era que ele se disponhasse, que ele se colocasse de pé e que ele fosse cuidadoso. É o que Deus está esperando de você, que você se levante como Josué se levantou. Porque quando você se levanta e coloca no coração, eu vou viver essa bênção na minha vida, eu vou alcançar o que eu quero, eu vou conquistar o que eu desejo, nada vai me parar, nada vai impedir de eu viver os planos de Deus, o projeto, a bênção de Deus na minha vida. Quando você coloca isso no teu coração, nada pode te parar. E Josué havia colocado no coração e ia lutando por aquilo. Na medida que ele ia lutando, ele ia sendo preparado e ao mesmo tempo esperando, até que o momento chegou. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Então seja paciente, seja cauteloso, espere, a sua hora vai chegar. Quando você menos esperar, Deus ele vai virar essa página de sofrimento, essa página de angústia, essa página de aflição, de tormento, de desespero. Ele vai virar essa página de aflição na tua vida e ele vai mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. É só você ser paciente e cuidadoso. E quando você menos esperar, as coisas vão acontecer no nome do Senhor Jesus. Foi assim com Josué. Josué ele simplesmente se colocou à disposição, se levantou. A partir do momento que ele se levantou, ele passou a ser cuidadoso com aquilo que a ele, Deus, ele estava confiando. Então se levanta para viver coisas grandes. Se levanta que a tua vitória está chegando. Se levanta, começa a viver teus sonhos. Se levanta, começa a viver o que Deus preparou para você. Se levanta e toma posse do que é seu. Toma posse da tua vitória. Se levanta e toma posse do teu milagre, da providência de Deus na sua vida. Seja cuidadoso, como ele falou no versículo 7 e no 8, para que Josué fosse cuidadoso, mas que ele estivesse à disposição. Você está à disposição para ser abençoado? Deus está procurando pessoas para abençoar. A partir do momento que Josué aceitou aquela missão, aquele cargo, aquela incumbência, aquela responsabilidade sobre ele, a Bíblia diz que Deus mandou que ele fosse cuidadoso para que ele pudesse prosperar e ser bem sucedido. Ou seja, o fato dele se levantar, dele se dispor, ou se colocar à disposição e ser cuidadoso com aquilo que Deus estava confiando a ele, a Bíblia fala que Deus orientou que ele ia prosperar e ser bem sucedido a partir dali. Então, se você quer prosperar e ser bem sucedido, você precisa se colocar à disposição ou se levantar e ser cuidadoso com aquilo que Deus está confiando a você. Assim você vai prosperar e ser bem sucedido em tudo que você fizer a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Eu quero orar por você agora no nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, Senhor, esta madrugada de oração que se aproxima, eu venho orar por estas pessoas que me acompanham, que me ouvem do outro lado, pessoas aqui de Limeira, pessoas de Cordeirópolis, pessoas que vão ouvir esta oração através do YouTube, pessoas, meu Pai, que me acompanham de Rio Claro, de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste, pessoas em Capivari, pessoas em várias cidades. Meu Deus, que o Senhor possa alcançá-lo. Meu Deus, que o Senhor possa curá-lo, aqueles que se encontram doentes. Meu Pai, que o Senhor possa remover a dor. A pessoa que chora agora do outro lado com dor na alma. Há pessoas que choram, que respiram através de aparelho. Pessoas desenganadas pela medicina. Meu Deus, há pessoas com a alma aflita, angustiada. Pessoas que estão vivendo os seus últimos momentos, Senhor. Pessoas que não têm mais esperança. Pessoas que já perderam as forças. Pessoas que deixaram de sonhar. Pessoas que não acreditam mais na mudança. Pessoas que perderam a fé. Pessoas que estão tendo seus sonhos interrompidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu preciso da visitação do Senhor na vida desta pessoa. Então visita aquele que ora comigo na ala hospitalar, num presídio de segurança máxima, numa cela fria. Aquele que ora comigo em casa de joelho, no quarto de oração. Aquele que se encontra numa clínica de recuperação. Esta pessoa que sofre com diabetes. Esta pessoa que sofre, meu Deus, com leucemia no sangue. Meu Deus, esta pessoa que toma medicamentos controlados, ela tem a pressão alta. Ela sofre, meu Deus, com a diabetes. Ela sofre com labirintite, enxaqueca, catarata, miopia. Esta pessoa, meu Deus, que tem problema nos ossos. Senhor, remova o caroço, o nó do tumor. Remova, meu Deus, o mioma do ovário, o cisto. Meu Deus, remova o problema de enfermidade, cura os doentes. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada pessoa agora, Senhor.
Eu também oro pelos desempregados, pelos endividados. Estenda a tua mão poderosa e alcança todos os sofridos. Liberta, meu Deus, o drogado. Liberta o alcoólatra, o viciado. Senhor, liberta a criatura que está tentando se livrar do vício, mas não consegue sozinho, não tem força. Que o Senhor possa encorajá-lo, revesti-lo, fortalecê-lo. E que esta pessoa, meu Deus, ela consiga se livrar da maldição do vício, que eles sejam livres. Pai, no nome do Senhor Jesus, alcança cada pessoa que vai ver esta oração em algum lugar. Meu Deus, consagra este copo com água. Consagra com a virtude da cura, da libertação, com a virtude do teu poder. Consagra, santifica e abençoa. Meu Deus, e quem beber dessa água, que os doentes sejam curados. Meu Deus, aqueles que têm um vício, que seja liberto. Meu Deus, quem está fraco, que receba força. Que o teu poder, meu Deus, se revele na fraqueza desta pessoa. Faz esta pessoa forte, coloca de pé e conceda a vitória em nome de Jesus. Consagra, santifica, abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água consagrada no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Aonde você estiver, que Deus venha te abençoá-lo de maneira soberana e poderosa, e que a mão poderosa de Jesus, ela possa te alcançar para a glória do nosso Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus.